E aí, tudo bem com vocês? Eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física, pronto para abordar os valores sociais nas práticas corporais, aqui nesse conteúdo maravilhoso da aula de Educação Física. Foca na tela e let's go! Corpo como expressão social. O corpo não é apenas biológico, ele carrega símbolos, identidade e valores. Então aqui a gente já faz o primeiro adendo. Nós não estamos falando do corpo como um arquétipo físico, então a gente vai analisar a parte simbólica, contextual, identitária que o corpo representa. Tranquilo? Avança. Nas práticas corporais, expressamos emoções, aprendemos regras de convivência, mas também reproduzimos desigualdades, preconceitos e disputas. Aqui a gente está abordando ou direcionando como o corpo pode ser utilizado como um instrumento de forma também negativa. A gente tem essa parte assim, de concepção acerca de regras, das emoções, né, das expressões, mas também que, a depender de como ele é utilizado, ele acaba criando um viés negativo, tá bom? Então vamos lá, seguindo. Assim, pensar o esporte e outras manifestações corporais em perspectiva crítica significa refletir não só sobre técnicas e desempenho, mas também sobre ética, respeito, cooperação e diversidade. Então, nós temos as práticas corporais, aquilo que a gente já definiu como elementos, ações, mecanismos que a gente utiliza, sim, o corpo como instrumento, como ferramenta, mas que vai além do movimento, tem toda uma concepção identitária, cultural, de realização daquela prática, tem uma concepção, uma construção ainda maior do que a simples execução do movimento. A prática corporal vai então estar relacionada com os esportes, com as danças, aquilo que a gente já viu em aulas anteriores, ok? Vamos avançar. Valores sociais nas práticas corporais. As práticas corporais, como esportes, jogos, danças e lutas, vão muito além do movimento físico. Elas carregam significados sociais, culturais e políticos que refletem valores e identidades coletivas. É o que eu falei anteriormente. Então aqui a gente tem um olhar relacionado à prática corporal que vai muito além do movimento. Tem essa concepção ética, social, de como as práticas corporais podem ser utilizadas como um instrumento de desenvolvimento do indivíduo, ok? Seguindo, ao mesmo tempo em que possibilitam experiências de cooperação, respeito e solidariedade, também podem reproduzir desigualdades, preconceitos e diferentes formas de violência. Aí você fica, opa, mas como assim, professor? Se é um instrumento de ética, solidariedade, coletividade, como é que o preconceito surge dentro de uma dinâmica? A partir do momento em que a gente tem, por exemplo, o esporte, que dentro do seu conceito, dentro da sua estrutura, um dos seus principais direcionamentos é a competição em que você tem que ser melhor que o outro, se sobrepor ao outro, a forma com que isso é executado acaba sendo negativa, gerando atos de violência, por exemplo, as competições exacerbadas, torcidas. É dentro desse contexto que a gente vai olhar como as práticas corporais podem ser um instrumento valorizativo acerca da sociedade, tá bom? Então a gente vai ter o olhar crítico que, tem possibilidades, tem potencial, as práticas corporais são instrumento de trabalho em equipe, porém, a depender de como ela seja executada, pode ter esse viés negativo também. Então esse olhar crítico é entender a prática corporal como instrumento e a forma com que você direciona é que vai determinar qual vai ser a sua característica, apesar de que as características delas não estão relacionadas a esse estereótipo negativo, elas são direcionadas dessa forma, tá bom? Vamos avançar aqui e entender um pouquinho melhor. Competindo pela ética. A competição é parte central das práticas corporais, estimulando esforço e superação. Então, mais uma vez, vamos lá. Temos o esporte, um instrumento corporal direcionado para a competição. Esse é um dos suas principais características. E por isso a gente tem que tentar ser melhor, tem que se superar, tem que competir de fato porque você está buscando um resultado. Porém, a forma com que você atinge esse resultado deve ter um viés ético. Você deve respeitar algumas regras. Então é nessa concepção que a gente começa a perceber que mais do que competir, você tem que saber competir. E aí vem essa análise crítica e entender que a prática corporal vai poder possibilitar você essas reflexões e esse desenvolvimento um pouco mais aflorado do ser, um ser social que entende e respeita os regulamentos. Ok? Avançando, Porém, sem princípios claros, pode gerar agressividade e exclusão. A ética
ao definir regras e respeito, garante uma disputa saudável. Nesse ambiente equilibrado, a cooperação surge de forma natural, fortalecendo o desempenho e a experiência coletiva, mostrando que competir e cooperar pode andar juntos. Então aqui o nosso olhar acerca da ética é, a partir do momento em que eu consigo entender, refletir e analisar os aspectos que são colocados em uma determinada modalidade, o respeito às regras. Por exemplo, em uma competição de futebol, simples, atividade, um esporte coletivo, de invasão, eu vou chegar dando um carrinho, uma voadora no meu adversário? Vamos refletir, vamos pensar, será que isso é ético? Ah, eu vou subornar o árbitro para ele fazer que o meu time ganhe. Isso é ético? Será que o seu time vai estar ganhando de forma porque eles se empenharam e dedicaram e são os melhores de fato? Então é essa análise. Tanto que aqui a charge, pode focar na tela, por favor? Gente, muita honestidade, ética e responsabilidade pelos que estão pagando para manipular os resultados. Veja, ele fez não, a gente está sendo ético, responsável, mas não em relacionado ao esporte, e sim aquilo que convém a eles. Então, é esse olhar de entender que por meio de uma prática corporal a gente consegue refletir acerca da ética, porque a gente faz essa análise conceitual acerca da moral de vou cumprir o que é o regulamento ou vou apenas executar o que é do meu interesse. Ok? Aqui tem alguns pontos importantes que a gente pode fazer análises rápidas. Tem a competição, que é o esforço, a superação, o risco, a agressividade, a exclusão. Aqui no sentido de risco a quê? A partir do momento em que eu entendo o esporte como instrumento de competição, eu posso querer apenas ganhar. E por querer ganhar, eu posso querer apenas os melhores. E por querer os melhores, eu vou excluir que eu acho que não seja adequado. Mas entendam, nós já determinamos e definimos acerca do esporte. Qualquer coisa, dá uma acessada na plataforma. A gente já abordou acerca do esporte. E existe o esporte de alto rendimento, que ele sim é performático, é de resultado, é excludente, mas no esporte educacional, por exemplo, a vivência, a experiência e a oportunização a todos os indivíduos ela é constante. Então, essa parte da exclusão não seria um risco, sim, dentro de um contexto em que a gente não tem essa análise crítica, que a gente está desenvolvendo em uma aula, mas teria essa efetivação caso fosse feito de qualquer jeito, tá bom? Então aqui seria riscos, temos a ética, que seria o aspecto relacionados às regras, às justiças, essa análise geral, a cooperação, apoio mútuo, cooperação, por exemplo, esportes coletivos, ninguém ganha sozinho, você já deve ter ouvido falar isso, vamos jogar futebol, ninguém ganha sozinho, tem que passar a bola, não sei o quê. Essa concepção do cooperativo, todos com um propósito, com um objetivo, e essa vivência, esse estímulo, essa prática possibilita o desenvolvimento do indivíduo. A visão social vem do coletivo, por isso que as práticas corporais, a depender de como elas sejam executadas, elas possibilitam a ampliação da perspectiva, da dimensão social, ok? Avança. Temos os benefícios acerca do desempenho, da convivência, temos o aspecto da integração, competir, cooperar, integração, competir, cooperar, todos juntos com o propósito da depender da modalidade, tá bom? Avança. Preconceitos e suas manifestações. Nas práticas corporais, o preconceito se expressa em formas como racismo e desigualdade de gênero. O racismo aparece em ofensas, invisibilização e falta de acesso a oportunidades. Então, aqui nosso primeiro adendo. Quando a gente fala do aspecto social relacionado às práticas corporais, nós identificamos o preconceito como um dos fatores maiores. E aí, quais seriam os maiores? Racismo, questões de gênero. As mulheres, será que elas são tratadas igualmente dentro do universo esportivo? É dadas as mesmas oportunidades? Acerca do racismo, os xingamentos, os atos de violência são direcionados ou é algo banalizado? É entender como se manifesta, por que se manifesta e qual o posicionamento crítico social que a gente deve se fazer relacionado a isso, ok? Então aqui, ó, já as questões de gênero afetam a participação de mulheres, pessoas trans e não binárias que enfrentam barreiras de preconceito. Combater essas desigualdades exige reflexão crítica e ações que promovam igualdade, pois o esporte pode tanto reproduzir quanto desafiar padrões de exclusão. Então, aqui quais seriam os mecanismos que eu poderia adotar para buscar oportunizar
a todos os indivíduos a vivência, as práticas corporais. Dentro do universo escolar, por exemplo, na participação do esporte educacional, a gente tem essa diretriz de todo mundo, inclusão, ponto. Porém, o esporte educacional, ele não se restringe ao ambiente educacional. O esporte educacional, ele quebra as barreiras da escola e a gente pode sim utilizar como forma de aprendizagem, de vivência, de experiência e educação. Então, não é se limitar à escola, tá bom? Entender, esporte educacional é aprendizado, dentro da escola a gente busca vivenciá-lo para poder fazer a inclusão, participação de todos, mas ele vai além disso. Ok? Então aqui alguns pontos que a gente já mencionou. Preconceito, que é presente nas práticas corporais. Racismo, que seria as ofensas, invisibilização, desigualdade de acesso. As questões de gênero também, das mulheres, trans e tudo mais. O impacto, que limita a participação e o reconhecimento. O combate, que seriam reflexões críticas e ações concretas. E por fim o esporte, que ele é o instrumento, no caso aqui, que a gente acaba utilizando para difundir algumas práticas corporais. Nem todas as práticas corporais vão ser esportivas. Por exemplo, as danças. As danças, ela tem esse potencial de incluir a todos, mas tem questões estereotipadas, tipo, dança é coisa para mulher. Então, são questões que a gente vai buscando entender e desmistificar e buscar, com essa visão social, incluir a todos. Ok? Podemos avançar? Então, let's go! Já que um aspecto mais acerca das violências nos estados. Ó. A violência ameaça o caráter educativo das práticas corporais, aparecendo em agressões físicas, ofensas verbais ou exclusões simbólicas. Vamos puxar aqui para dentro do contexto escolar. Fizemos uma atividade de futsal, dividimos duas equipes e aí uma ganhou da outra. Era pontos e tal, uma ganhou da outra. A outra, inconformada, passou a ofender, chamar os outros de, são cotados. E aí aquilo virou uma baderna generalizada, era soco, era chute, era gritaria, era xingamento. Tudo porque, dentro de um contexto escolar, não souberam lidar com a perca ali do ponto. Mas aquilo ali não era... Ganhava o quê? Nada, era só uma competição, um torneio ali, um amistoso, simples dentro do contexto escolar. Faz sentido esse exacerbamento de ação? Não. Então, de nenhuma forma essa violência seria justificada. Então, é entender os contextos e como você se posiciona em relacionado a isso, tá bom? Então, aqui, ó, quando se torna normalizada, transforma o espaço em algo hostil. É isso. Então, a gente vai entender que, não pode, tá bom? Tá bom? Vamos avançando. Ó. As torcidas organizadas, embora expresse identidade, quando eu quero saber quem é quem, mapear e organizar e dizer uma determinada característica do indivíduo, aquele ali é flamenguista, aquele ali é corintiano, aquele ali é São Paulino. Então, o olhar que eu tenho por agrupar em determinada característica esportiva, por exemplo, eu já consigo delimitar a identidade, porque aquilo faz parte de um grupo. E essa organização busca o quê? Entender a identidade, aquilo como um todo, um coletivo. E por ser um coletivo, tem que se responsabilizar por regras e condutas, sim, como um todo, tá bom? Avançando aqui, ó. Identidade e pertencimento podem ser influência da violência, converter a paixão em rivalidade destrutiva e comprometer o sentimento positivo do esporte. É aquilo, o esporte é bom, é positivo, mas quando tem um fla-flu, vixe, acabou-se o mundo. Passou um vascaíno no meio de um flamenguista, atos de violência gratuito. Faz sentido? Não faz, porque não faz parte da cultura esportiva. A competição é inerente à modalidade, à prática corporal, porém, os atos com que isso acontece, o direcionamento que isso é dado de violência, não está vinculado exatamente com a prática. Isso, na verdade, está totalmente distorcendo o viés social, coletivo, integrador, de igualdade, de inclusão, que o esporte se propõe. Ok? Então, aqui, ó, por isso, o respeito às regras, regulamentos e arbitragem se torna essencial. Uma competição, sei lá, um Brasileirão da vida sem uma arbitragem, por que veio o VAR? Para tentar garantir ainda mais algumas condutas de respeito às regras, para minimizar essa ansiedade que se acaba exercendo dentro de um campo de futebol, tá bom? Avançando, ó, respeito às regras.
As regras funcionam como instrumentos de equilíbrio que, quando respeitados, limitam a violência, organizam a atuação das torcidas e asseguram que o jogo seja vivido de forma mais justa. Mais que normas técnicas, elas representam acordos coletivos que garantem que a competição permaneça saudável, democrática, preservando a diversidade e valores sociais. Então aqui são só os benefícios de ter a regra como um direcionamento claro para que a modalidade ali que esteja sendo executada, a prática corporal vivenciada, seja garantida em critérios de tipo, olha, vamos respeitar para possibilitar que todo mundo consiga ter a mesma vivência, ok? Avançando. Práticas corporais e democracia. Ao analisar as práticas corporais sobre a ótica dos direitos humanos e da diversidade, percebemos que elas expressam disputas de valores, identidades e relação de poder. É aquilo, eu sou melhor, eu sou o campeão, então eu me coloco acima dos outros por ter um pouco mais de habilidade e destreza em determinado segmento. Porém, dentro de um contexto em que todos têm a vivência, a possibilidade, essa igualdade ela é fundamental para que todos possam vivenciar. Então, essa sobreposição ela é errônea, ok? Então, aqui, ó. Longe de serem neutras, podem reforçar preconceitos, estereótipos e desigualdades quando conduzidas de forma excludente, mas também se tornam espaços de emancipação quando orientados com princípios éticos, democráticos e solidários. Então, a prática corporal, ela pode ser direcionada, ter esse olhar de exclusão quando eu quero me sobrepor, quando eu não faço uma análise crítica social em que, é oportunizado aos homens jogarem futebol, mas as mulheres não, mas todos devem poder vivenciar. Eu não posso fazer essa distinção. Então, se não é dado oportunidades iguais, esse tratamento pode ser, como é que a gente pode fazer essa transformação social se é para todos? Então, é dentro dessas questões que a gente deve refletir, entender que pode ser direcionado de forma negativa, mas a gente fazendo essa análise crítica, a gente consegue redimensionar esse direcionamento, ok? Então aqui, ó, nesse sentido, cabe a nós assumir uma postura crítica que valorize a inclusão, a pluralidade, de modo a transformar o esporte e a cultura corporal em instrumentos de respeito, dignidade e cidadania, ok? Então, práticas corporais, instrumento, vivência, relação, corpo. A prática corporal pode ter esse direcionamento de exclusão, mas quando a gente faz essa análise crítica, a gente consegue rever questões sociais que são importantes de ser discutidas, ok? E falando em discussão, vamos fazer um exercício para ver se a gente assimilou acerca da visão social dentro do contexto das práticas corporais. Então, let's go, questão na tela. O suor para estar em competições nacionais e internacionais de alto nível é o mesmo para homens e mulheres. Vamos fazer um adendo. O suor aqui a gente vai interpretar como trabalho, e o trabalho de homens e mulheres em competições esportivas é o mesmo, o desgaste é o mesmo. Vamos seguir. Mas, não raramente, as remunerações são menores para elas. Então, ó, o trabalho é o mesmo, o desgaste é o mesmo, porém, o dinheiro não é o mesmo para as mulheres, tá bom? Vamos avançar. Se no tênis, um dos esportes mais equinânimes, ou seja, igualitário ali, tá bom? Em termos de gênero, todos os principais torneios oferecem prêmios idênticos nas disputas femininas e masculinas. No futebol, a desigualdade atinge seu ápice. Então, ó, temos o tênis equinânime, ali igualitário, salário, premiação, ok? Já no futebol, há uma discrepância, uma desigualdade alarmante. Então, trabalhos iguais, desgastes iguais, tratamentos diferentes, existem possibilidades de igualdade, por exemplo, no tênis, mas no futebol há uma diferenciação entre salários masculinos e femininos, tá bom? Avançando. Neymar e Marta são dois expoentes dessa paixão nacional. Ela já foi eleita 5 vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA e ele conquistou o terceiro lugar nas últimas votações para melhor do mundo. Mas é na conta bancária que a diferença entre os dois se sobressai. O esporte é uma manifestação cultural na qual se estabelecem relações sociais. Então a gente já falou. No esporte, a gente tem essa possibilidade de incluir, de igualar, mas que existe
competição exacerbada, esse olhar diferenciado, em que a gente dá esse direcionamento social como o futebol fosse coisa de homem, não de mulher, sendo que a mulher é tão boa quanto e se esforça tanto. Então, a gente começa a ver discrepâncias de questões sociais, só que dentro do universo esportivo, tá bom? Então, aqui, ó, considerando o texto, o futebol é uma modalidade que, então, entendendo, buscando compreender acerca do futebol dentro dessas questões sociais que a gente abordou. Vamos lá, ó. Alternativa A. Apresenta proximidade com o tênis no que tange as relações de gênero entre homens e mulheres. Qual era a concepção do texto relacionado ao tênis? Equinânime. No futebol é igual? Eu acho que não. Eu não marcaria A. Vamos ver a B. Se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores. Olha, com base no que a gente falou, é dado esse direcionamento social acerca do futebol, como se fosse coisa de homem, e aí as mulheres que se esforçam, se empenham, mesmo tendo o mesmo ou melhor desempenho, não ganham a mesma remuneração. Provavelmente temos o gabarito. Vamos ver as outras alternativas. C. Traz remunerações aos jogadores e jogadoras proporcionais. Já vimos que não é igualitário. A alternativa D. Resulta em melhor eficiência para as mulheres e, consequentemente, as remunerações mais altas para as jogadoras. Olha a contradição que foi apresentada. Elas apresentam melhores rendimentos? Bom, se a gente for analisar a Marta e o Neymar, ela apresentou ganhos e resultados, mas o salário era igual? Era melhor? A gente já sabe que não, então eu ignoraria a D. E por fim, a alternativa E, possui jogadores e jogadores com a mesma visibilidade, apesar de haver expoentes feministas de destaques como a Marta. A igualdade, a visibilidade não é igual. Se a gente for analisar o gabarito, em tela temos como correta a alternativa B. Se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores. Então, é essa análise crítica social que a gente vê. Então, a prática social foi um pano de fundo para questões sociais. Então, vamos agora só resumir rapidamente do que a gente falou na aula de hoje. Let's go! Então, aqui só para a gente fazer uma análise nesse esquema estático aqui, ó, valores sociais nas práticas corporais, tem essa perspectiva crítica, vamos focar nisso, ó, crítico, democrático no sentido acesso a todos, que perpassa por questões de preconceito na sua manifestação, na sua vivência, então a gente sabe que é para todos, mas a questão de preconceito, de análise social, a gente sabe que acaba se manifestando de forma divergente. Dentro disso, temos o caráter da competição, que é exacerbado, mas a partir do momento que a gente faz uma análise ética, coloca a ética como esse direcionamento acerca das regras, ó, regras aqui, a violência, as questões da torcida já começam a ser redimensionadas e reinterpretadas. Então, é entender prática corporal, movimento, ação, vivência, cultura, dentro de um contexto social, tem suas questões, tem suas problemáticas, mas tem as suas potencialidades. E entendendo que é para o coletivo, é para o todo, é para o social. Então, essas práticas de preconceito, exclusão, elas não são pertinentes. Ok? Compreenderam? Gostaram? Então, nos vemos em uma próxima oportunidade com um tema mais delicinha da aula de Educação Física. Até mais!